Confúcio, conhecido na China como Kong Fuzi ou Mestre Kong, nasceu em 551 a.C. em Cofu, no estado de Lu, durante um período de grande instabilidade política e social conhecido como o período das primaveras e outonos. Sua vida não foi marcada por grandes riquezas ou poder, mas sim por uma busca incessante pelo conhecimento e pela sabedoria. Ele acreditava que a educação era a chave para aprimorar tanto o indivíduo quanto a sociedade. A desordem de sua época o motivou a desenvolver uma filosofia que pudesse restaurar a harmonia e a ordem. Seus ensinamentos não eram uma religião, mas sim um sistema ético e filosófico complexo. O objetivo principal de Confúcio era formar Junzi, ou o homem exemplar, que serviria como pilar para uma sociedade justa. Ele viajou por diversos estados chineses, oferecendo seus conselhos a governantes na esperança de ver suas ideias implementadas. Infelizmente, ele encontrou pouco sucesso em vida, sendo muitas vezes rejeitado pelos poderosos. Apesar das frustrações, ele nunca abandonou sua missão de ensinar. Ele reuniu um grupo de discípulos leais que registraram seus pensamentos e conversas. Esses registros foram compilados na obra Os Analectos, a fonte primária do pensamento confucionista. A filosofia de Confúcio é centrada em valores humanistas fundamentais. O conceito de Ren, ou benevolência, é a pedra angular de sua ética. Ren representa a empatia, a compaixão e o altruísmo que devem guiar todas as interações humanas. Outro pilar é Li, que se refere aos rituais, a etiqueta e as normas de conduta social. Li não era apenas sobre formalidades vazias. Era a manifestação externa de Ren, estruturando as relações sociais e promovendo o respeito mútuo. A relação entre governante e súdito, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho e mais novo, e entre amigos, todas eram guiadas por Li. Confúcio também enfatizou Yi, a retidão e a justiça. Yi é a bússola moral que orienta o indivíduo a fazer o que é certo e apropriado em cada situação. A sabedoria, ou Zai, era a capacidade de discernir o certo do errado, aplicando os princípios de Yi. A fidelidade, Xin, era a base da confiança entre as pessoas e para a estabilidade do Estado. A piedade filial, Xiao, era de extrema importância, ditando o respeito e o cuidado que os filhos deviam aos pais e ancestrais. Para Confúcio, a família era o microcosmo do Estado. Se as relações familiares fossem harmoniosas, a sociedade como um todo também seria. Um governante deveria agir como um pai para seu povo, governando com benevolência e dando exemplo moral. Ele se opunha à tirania e acreditava que um líder que perdesse o mandato do céu por mau governo poderia ser legitimamente deposto. A educação, para ele, deveria ser acessível a todos, independentemente da classe social. Esta foi uma ideia revolucionária para a sua época. Seus discípulos vinham de todas as esferas da vida. Ele ensinava história, poesia, música e rituais, acreditando que as artes cultivavam caráter. A música, em particular, tinha o poder de harmonizar as emoções e promover a ordem social. A poesia clássica continha lições morais valiosas. O estudo da história oferecia exemplos de bons e maus governantes. Após sua morte em 479 a.C., seus discípulos continuaram a disseminar seus ensinamentos. Durante a dinastia Qin, o confucionismo foi brutalmente suprimido. O imperador Qin Shi Huang ordenou a queima de livros confucionistas e a execução de eruditos. No entanto, a filosofia sobreviveu.
Foi durante a dinastia Han que o confucionismo foi elevado ao status de ortodoxia estatal. Os exames imperiais foram estabelecidos, baseando-se nos clássicos confucionistas para selecionar funcionários públicos. Este sistema meritocrático, baseado no conhecimento e na moralidade, em vez de no nascimento, moldou a administração chinesa por quase 2 milênios. O confucionismo tornou-se a espinha dorsal da civilização chinesa. Ele influenciou a lei, a arte, a literatura e a vida cotidiana. Templos foram erguidos em sua honra por toda a China, Coreia, Japão e Vietnã. Ele não era adorado como um deus, mas reverenciado como o professor supremo. O neoconfucionismo surgiu durante as dinastias Tang e Song, integrando elementos do budismo e do taoísmo para abordar questões metafísicas mais complexas. Pensadores como Zhu Xi sistematizaram o cânone confucionista e suas interpretações. No século XX, o confucionismo foi duramente criticado por intelectuais e revolucionários. Eles o viam como um obstáculo à modernização, culpando-o pelo atraso da China. O movimento 4 de maio atacou seus valores hierárquicos e patriarcais. Durante a Revolução Cultural, foi denunciado como um resquício do passado feudal. Contudo, nas últimas décadas, tem havido um ressurgimento do interesse pelo confucionismo. O governo chinês começou a promovê-lo como uma fonte de identidade cultural e harmonia social. Institutos Confúcio foram estabelecidos em todo o mundo para promover a língua e a cultura chinesas. Muitos veem em seus ensinamentos uma resposta ao vazio espiritual do materialismo moderno. A ênfase na comunidade, na responsabilidade social e no respeito pelos mais velhos ressoa em muitas sociedades contemporâneas. A regra de ouro de Confúcio, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, continua a ser um princípio ético universal. Seu legado é imenso e multifacetado. Ele foi um visionário que acreditava no poder transformador da educação e da conduta moral. Suas ideias sobre governança, justiça e relações humanas continuam a ser debatidas e reinterpretadas. Confúcio não ofereceu respostas fáceis, mas sim um caminho de autoaperfeiçoamento contínuo. Ele ensinou que a jornada para se tornar um Junzi é um esforço para toda a vida. A busca pela harmonia interior reflete-se na harmonia exterior. O respeito pelos rituais cria uma sociedade estável e previsível. A benevolência é a cola que une a humanidade. A justiça garante que cada um receba o que lhe é devido. A sabedoria ilumina o caminho. A lealdade constrói pontes de confiança. A piedade filial fortalece as raízes da sociedade. O bom governo começa com o bom exemplo. Um líder deve cultivar a si mesmo antes de poder liderar os outros. A força de um reino não está em seus exércitos, mas no caráter de seu povo. A música certa pode acalmar um coração selvagem. A poesia eleva a alma. A história é um espelho para o presente. A educação é a maior de todas as virtudes. Aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso. O professor abre a porta, mas você deve entrar por si mesmo. O silêncio é um amigo que nunca trai. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um dia sequer na vida. A vida é realmente simples, mas insistimos em torná-la complicada. O homem superior busca em si mesmo. O homem inferior busca nos outros. Onde quer que você vá, vá com todo o seu coração. Aquele que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos toda vez que caímos. Ver o que é certo e não o fazer é falta de coragem. Haja com bondade, mas não espere gratidão. O homem que faz uma pergunta é tolo por 1 minuto. O homem que não pergunta é tolo para sempre.
O conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. Respeite a si mesmo e os outros o respeitarão. Tudo tem beleza, mas nem todos a veem. O sucesso depende de preparação prévia, e sem tal preparação, o fracasso é certo. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. A vontade de vencer, o desejo de ter sucesso, o impulso de alcançar seu pleno potencial, estas são as chaves que abrirão a porta para a excelência pessoal. A essência do conhecimento é, tendo-o, aplicá-lo. A humildade é a base sólida de todas as virtudes. Paciência é um amuleto para a vida. A perseverança é a mãe da boa sorte. A moderação é a chave para a felicidade. A sinceridade é o caminho para o céu. A alegria está em toda parte. É preciso apenas saber descobri-la. A amizade é um espírito em dois corpos. O amor é a poesia dos sentidos. A paz vem de dentro, não a procure fora. A sabedoria começa com o chamado das coisas pelos seus nomes corretos. A virtude não fica sozinha. Quem a pratica terá vizinhos. O caminho para a felicidade é pavimentado com boas ações. A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. A linguagem tem o poder de construir e destruir. A harmonia entre o homem e a natureza é essencial. O equilíbrio é a perfeição da natureza. A mudança é a única constante na vida. O passado é um prólogo. O futuro é uma promessa. O presente é um presente. A vida é uma jornada, não um destino. A morte é apenas o começo de outra jornada. A alma é imortal. O universo é governado por leis morais. O céu vê tudo. A justiça divina é inevitável. O destino está em nossas próprias mãos. Somos os arquitetos de nosso próprio caráter. Cada dia é uma nova vida para um homem sábio. A ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem lua nem estrelas. A música produz um tipo de prazer que a natureza humana não pode dispensar. A educação gera confiança. A confiança gera esperança. A esperança gera paz. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Não se preocupe com o fato de os outros não o apreciarem. Preocupe-se com sua falha em apreciá-los. O homem sábio não se aflige com o que não tem, mas se regozija com o que tem. A beleza da casa não está nos ornamentos, mas na felicidade da família. A maior vitória é a vitória sobre si mesmo. O silêncio é a fonte de grande força. A gratidão é a memória do coração. A honestidade é o primeiro capítulo do livro da sabedoria. A coragem é a resistência ao medo. O domínio do medo, não a ausência do medo. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A criatividade é a inteligência se divertindo. A simplicidade é o último grau de sofisticação. A qualidade não é um ato, é um hábito. A excelência é uma arte conquistada pelo treinamento e pela habituação. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que pensamos dela, a árvore é a coisa real. A reputação é o que os homens e mulheres pensam de nós. O caráter é o que Deus e os anjos sabem de nós. O legado de Confúcio é um testemunho duradouro do poder das ideias para moldar civilizações. Sua sabedoria antiga continua a inspirar e desafiar a humanidade a buscar um mundo mais justo, harmonioso e benevolente. Ele permanece, para sempre, o professor supremo da China.